Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Nicolas, neurocientista, e antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda muito no crescimento do canal, na divulgação do meu trabalho. Bom, o vídeo de hoje é sobre tomada de decisões, mais especificamente é sobre um efeito, né, que vem sido observado na psicologia, bastante famoso. Eu queria trazer um pouquinho de informação sobre aquilo que a gente chama na psicologia de thin slices, ou cortes finos. Né? O que isso quer dizer, né, quando a gente está tratando de tomada de decisão? Né? Esses cortes finos nada mais são do que a nossa capacidade, né, de fazer julgamentos, né, de decidir a respeito de coisas com base em pequenos pacotes de informação. Né? Então, isso tem a ver um pouco com a nossa tal da intuição, né, que é muito famosa. Esse gut feeling, né, essa propensão a conseguir tomar uma decisão, né, conseguir formar uma opinião, formar uma ideia a respeito de algo ou de alguém com base na observação de apenas alguns comportamentos ou algumas partes do problema. Então essas breves observações elas podem ser utilizadas por nós na hora de avaliar desfechos, né? E o mais impressionante a respeito disso é que mesmo com essas breves observações que nós fazemos dos fatos, nós conseguimos ter uma taxa de sucesso nas nossas predições acima do acaso e, pasmem, na verdade, às vezes a nossa performance consegue ser até melhor quando tomamos decisões baseadas nessas observações breves do que quando a gente passa mais tempo observando um fenômeno, né, onde a gente teria mais tempo para racionalizar a respeito daquele fenômeno. Estou falando que a gente deve tomar as nossas decisões com base em apenas algumas observações, rápido, de forma inconsequente, sem avaliar direito as possibilidades? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que alguns experimentos apontam que essa nossa capacidade de extrapolar desfechos, né, de acordo com apenas breves observações, né, ela é bastante acurada, ela é bastante útil no nosso dia a dia. E como é que a gente estuda isso em laboratório, né? Então, a gente tem diversos estudos, na verdade, a respeito disso na literatura, e eu vou citar alguns para vocês aqui. Nos primeiros estudos que a gente tem, eram apresentados pequenos trechos de vídeos para as pessoas, elas deviam inferir a conduta de alguém que estava presente naquele vídeo. No primeiro estudo, as pessoas precisavam julgar, com base no tom de fala de uma mãe, se aquela mãe era mãe de uma criança com um comportamento tido como normal, ou se aquela mãe enfrentava problemas, né, com o comportamento do filho, se aquele filho tinha um comportamento problemático ou não. Então, através do tom da fala, as pessoas rapidamente conseguiam identificar qual mãe tinha qual tipo de filho. Segundo exemplo, sala de aula. Né? As pessoas foram convidadas a ver trechos de vídeos de professores, e com base nisso elas conseguiam inferir alguns tipos de vieses dos professores e alguns tipos de preferências também, né? Tratamento diferencial de professores em relação a determinados alunos. Ainda um pouco mais grave, na verdade, passando para o âmbito da justiça, também teve estudos com trechos de vídeos onde um juiz ele passava as informações para o júri, né, informava o júri a respeito das regras daquele julgamento, e os observadores conseguiam inferir, com base somente no passar de instruções do juiz para os jurados, qual era a tendência, né, daquele juiz em relação ao resultado do julgamento em si. Então veja que isso tem consequências que são bastante práticas e bastante graves até mesmo em relação ao nosso comportamento, né? Pensar que antes mesmo que o julgamento ele se dê, você vê que um juiz já tem um viés para um lado ou para o outro em relação ao julgamento, é bastante preocupante. Além disso, a gente sabe que o tratamento diferencial de alunos, o prediletismo de professores pode influenciar o sucesso acadêmico dessas crianças, tanto na vida escolar quanto no futuro.
né? Então também é uma questão bastante séria. Mas não é só nesses casos, né, que essa intuição ela se manifesta, né? Você provavelmente já deve ter visto vários programas de TV exaltando, por exemplo, decisões super rápidas de vida ou morte que um bombeiro tem que tomar em menos de uma fração de segundo, né? E aí ele vai lá e consegue, de forma quase heróica, é, resolver aquele problema, sair de uma situação, sair de uma enrascada, ou salvar mesmo alguém, né, que esteja precisando. Da mesma forma, você já deve ter visto vários trechos de vídeos de policiais que estão, por exemplo, à paisana, e aí de repente eles notam que naquele local tem alguma coisa que está errada e eles conseguem agir na hora, né, evitando até tragédias maiores, simplesmente porque eles perceberam no ambiente alguns detalhes que os fizeram acreditar que eles estavam numa situação em que eles precisavam tomar uma atitude, né? Então, facilmente no nosso dia a dia a gente consegue encontrar situações em que a gente utiliza dessa intuição, desse processamento de tomada de decisão que não é consciente, né? Que vem de processos inconscientes, subliminares, né? Que a gente não tem necessariamente um entendimento de por que vem ou de onde vem, né? Mas mesmo esse processamento sendo inconsciente, ele ainda é muito, muito importante para o nosso comportamento no dia a dia. E por que isso é importante no final das contas, né? Porque o processo de pensar ele sempre foi tido como consciente, né? Como se fosse um grande esforço que a gente precisa fazer, mas mostra que algumas racionalizações, pelo menos, elas podem ser feitas com quantidades mínimas de informação, né? É claro que esse processo ele não é perfeito. Então, quando a gente utiliza dessas estratégias para tomar as nossas decisões, nós estamos abertos a todo tipo de erro. Como eu falei no início do vídeo, né, que a gente precisa começar a tomar as nossas decisões também com base no impulso, né? A nossa razão, ela tá aqui por um motivo. Ela serve para a gente, né, colocar as ideias em perspectiva e prever detalhes a respeito das situações que a gente não conseguiria ver se a gente tivesse numa situação como essa que a gente precisa decidir tudo muito rápido, né? Então, esse tipo de processamento é ótimo para essas situações que a gente precisa tomar decisão num instante, mas não necessariamente vai ser para quando a gente precisa tomar decisões mais complexas, certo? Além disso, apesar de ser uma boa forma de tomar decisões no dia a dia, ela abre espaço para todo tipo de formação e manutenção de estereótipos. E os estereótipos em si também têm um efeito muito importante na vida das pessoas, né? Tem gente que acha que as lutas, né, para mudar essas visões estereotipadas de determinados grupos da sociedade não são importantes, mas elas são tão importantes quanto elas são definidoras, muitas vezes, daquilo que da forma como aquelas pessoas se comportam, inclusive, por causa dos estereótipos que sofrem. É isso que tem sido mostrado na psicologia. Não é que essas pessoas necessariamente são assim, mas o fato das nossas expectativas sobre elas agirem de determinada forma faz com que elas tendam a agir daquela forma, né? Por exemplo, tem um estudo muito interessante, né, com mulheres que tinham que fazer um teste de matemática. As mulheres eram asiáticas, inclusive, né? Então a gente tem dois estereótipos contrários em relação à matemática aqui nessa situação, onde existe uma ideia social que as mulheres não são tão boas em matemática. Por outro lado, existe uma ideia de estereótipo étnico de que asiáticos são bons em matemática, né? Então, o que fizeram? Antes de que essas pessoas, essas mulheres, elas fizessem o teste, elas foram lembradas sutilmente de que são mulheres ou de que são asiáticas. E aí eles compararam as performances entre os grupos e verificaram que aquelas que foram lembradas como mulheres, elas performavam pior no teste do que o grupo controle, por sua vez performava pior no teste do que o grupo que foi lembrado da sua etnia, né? Ou seja, realmente, essas expectativas sociais a respeito do comportamento de um indivíduo parecem ter um papel fundamental na forma como esses indivíduos se comportam. Então, essas nossas intuições, esses nossos julgamentos
baseadas em observações muito breves a respeito dos acontecimentos, eles podem ser úteis, né? Eles podem ser importantes no nosso dia a dia, mas eles também, essa outra face, de promover e manter estereótipos. Afinal de contas, quando a nossa visão, né? Quando a gente consegue tomar essas decisões rápidas, sem muito esforço, sem muito pensamento, elas são recompensadas pelo fato de que muitas vezes elas acabam sendo precisas, apesar disso não justificar, os estereótipos acaba fazendo com que o cérebro entenda que aquele é um padrão verdadeiro e ele vai replicar esse entendimento, ele vai absorver aquilo como se fosse um fato a respeito do mundo. O teu inconsciente ele não está preocupado em avaliar se as coisas são verdade ou não, ele aceita aquilo que vem da experiência e é recompensada pela experiência, no sentido de que se confirma com aquilo que ele é capaz de prever a respeito do mundo. Ele está preocupado em prever o que vai acontecer para aumentar as nossas chances de sobrevivência e muitas vezes isso acaba trazendo consequências sociais negativas. Eu espero que tenha sido um vídeo claro para vocês, que isso tenha trazido um esclarecimento, um entendimento novo a respeito do comportamento. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que eu possa divulgar o meu trabalho, tá bom? E se vocês querem saber mais a respeito de neuro, continuem aqui acompanhando o canal. Me sigam no Instagram, @nicolasneuro. Lá no link da minha biografia e aqui no link da descrição desse vídeo, eu também vou deixar informações a respeito dos cursos de neurociência que eu dou e a respeito do livro que eu escrevi, O Neurociente, certo? Então um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.